Olá, pessoal! A paz do Senhor para todos. Hoje eu quero falar para vocês de 8 sinais. 8 sinais de fraqueza espiritual. Eu vou estar dando um tempo. O pessoal está chegando aqui, que eu estou ao vivo pelo Facebook. E eu quero que todos escutem o que vai ser ministrado aqui hoje. Eu quero entregar essa live ao Espírito Santo, que Ele possa me conduzir, que Ele possa estar aqui presente, que Ele venha usar a minha voz, que Ele venha usar a minha pessoa para que alcance uma multidão, que vocês possam ser impactados com o que vai ser ministrado aqui hoje e que o Espírito Santo de Deus invada o coração de vocês através do que vai ser ministrado aqui. Amém? Quero agradecer o carinho de todo mundo que curte, que compartilha as lives. E eu quero pedir que vocês compartilhem já essa live para que ela alcance muitas vidas. Amém? Então hoje a gente vai estar falando de 8 sinais de fraqueza espiritual. Na verdade, porque a nossa vida aqui na Terra, ela é uma batalha diária. Todos os dias nós temos que vencer. Todos os dias nós temos que se superar. Todo dia nós temos que respirar fundo para prosseguir. Não é verdade? Então, hoje eu vou estar ministrando para vocês sobre essa fraqueza espiritual e que vocês venham tomar isso para dentro do coração de vocês e se reerguer para poder reagir, né? Para poder reagir, para lutar. Essa é a verdade. Para lutar contra esse mundo espiritual, contra essas hostes malignas que tentam imperar contra a nossa vida para destruir a gente todos os dias. Então você que já está aí comigo, comece compartilhando para que muitas vidas venham ser alcançadas hoje pelo poder do Espírito Santo. Então hoje eu quero estar ministrando para vocês 8 sinais. Boa noite, povo de Deus. 8 sinais de fraqueza espiritual. 8 sinais de que refletem que você está fraco espiritualmente e muitas das vezes nós pensamos que estamos fortes, não é verdade? Mas a gente está fraco e a gente nem sabe. A gente às vezes está caindo e a gente não sabe, pensa que está forte. Então a nossa vida é uma batalha espiritual todos os dias, né? Tanto no mundo físico, né? Quanto, né, no mundo espiritual. É uma guerra todo dia. E manter-se forte, né, com a fé avivada, é a única maneira da gente permanecer, né, e sair vitorioso nas provações que temos que passar todos os dias. Porque a cada dia é uma provação que a gente tem que passar. A cada dia é uma provação. E eu quero deixar para vocês meditarem lá em 1 Coríntios 10, 12, aonde vai falar: aquele pois que cuida está em pé, olhe para que não caia, né? E em Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Então essas 2 passagens da Bíblia tá falando pra gente tomar cuidado
E na maioria das vezes a gente não toma esse cuidado. A gente quer pegar a nossa vida com Deus e colocar no piloto automático. Muitas das vezes a gente quer, né? O que é colocar no automático? Não é verdade? O que é colocar no automático? Quando a gente tem um carro automático, a gente só simplesmente acelera. E o próprio carro, ele vai trocando as marchas. E assim a gente faz com a nossa vida espiritual, muitas das vezes, e quando a gente vê, não percebe que está estragando ela. Por exemplo, você já ora no automático, você jejua no automático, você vai para a igreja no automático, você faz tudo no automático da sua vida. E quando você vê, tá tudo caindo por água abaixo e você tá perdido, né? Sem saber que direção tomar, que rumo tomar. E uma das coisas que... O primeiro sinal que você tá fraco espiritualmente é o orgulho. A pessoa que tá fraca espiritualmente, ela é orgulhosa. Ela é orgulhosa, ela perde a humildade. Ela acha que tudo ela tá certa, que tudo tem razão, que tudo essa pessoa tem razão. E uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa tá fraca espiritualmente, ela perde a humildade, né? A humildade de pedir uma ajuda, de reconhecer que está precisando dessa ajuda. Quantas pessoas eu conheço que estão dentro da igreja, servindo Cristo, estão fracas, precisando de ajuda, mas não reconhece, ou até sabe que está precisando, mas não pede ajuda porque não quer transparecer ou para um líder ou para uma pessoa, né, que está precisando de ajuda, para não perder de repente o cargo, né, da igreja, para de repente não passar vergonha, tem vergonha de se sentir envergonhado, acha que não vai ter ajuda. E na verdade a vida da pessoa está só afundando, porque uma pessoa que está com a fé fraca, que está fraca espiritualmente, ela precisa reconhecer, matar o eu dentro dela e pedir ajuda, porque uma pessoa que está fraca espiritualmente, ela não tem condições de liderar nada, porque ela precisa se cuidar, né? Uma pessoa que está fraca, vamos botar isso para dentro de casa, ela precisa pedir ajuda ao marido, precisa pedir ajuda à sua mãe, ao seu pai, né, se é solteiro, porque ninguém consegue sair de uma situação sozinho, né? Você precisa de pessoas. Jesus andou com os seus discípulos, ele precisava de pessoas do lado dele. Ele é soberano, mas ele reconheceu que ele também precisava de pessoas do lado dele, né, para poder ajudá-lo na caminhada, para fazer o ide, anunciar, não é verdade? O segundo ponto de que uma pessoa está fraca espiritualmente é o egoísmo. Ela perde a sensibilidade de perceber que aquela outra pessoa está precisando de uma ajuda. A pessoa só pensa nela. A pessoa só pensa nela, só pensa no que aquilo vai ter de proveito para a vida dela, né? E simplesmente para de se preocupar com as necessidades das outras pessoas. Quantas pessoas temos egoístas, né? Tanto dentro quanto fora da igreja. Sendo que mais triste é a gente ver dentro da igreja, não é verdade? Porque as pessoas pensam que o que está dentro da igreja tem a tendência de ser muito melhor. O certo seria esse. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja e só querem para ela. Só querem buscar para ela, assim como tem pessoas dentro de casa que só pensam nela. Tudo está em torno dela. E a vida não é assim. Outro sinal de que
você está com fraqueza espiritual, é uma fé indefinida. O que seria essa fé indefinida? A pessoa fraca espiritualmente, ela tem uma inconstância na fé. Ela tem uma inconstância na fé. Se antes ela tinha uma fé definida, agora um pequeno obstáculo já é o suficiente para fazer essa pessoa duvidar. Um pequeno obstáculo faz essa pessoa duvidar. Isso é uma fé indefinida. Porque quando você está crendo, quando você tem a sua fé ali definida, pautada nas leis de Deus, firme como uma rocha, simplesmente você confia em Deus. E nada faz você duvidar do poder de Deus. Nada faz você duvidar do poder de Deus. Então, quando a sua fé ela é definida, o que acontece? Você não duvida. Mas quando essa fé está indefinida, o primeiro problema que vem, o primeiro vento, a primeira decepção, a primeira te tira da igreja. Você fala assim, eu não vou mais, não quero mais saber. Aí Deus manda te perguntar, você está indo para servir a Ele, para adorá-lo ou para adorar os homens? Por que você tem feito? Por que você tem ido para a igreja? Para que você tem ido para a igreja? É assim que Deus está mandando te perguntar. Para quê? Por quê? A igreja tem sido para você o quê? Só sua válvula de escape? Daquele seu problema que você está passando? Quantas pessoas infelizes dentro da igreja, esboçando sorrisos, mas dentro do seu interior, vazio, triste, com um casamento destruído, e por causa do primeiro sinal que eu falei, o orgulho de não querer pedir ajuda, se mantém uma vida assim, porque costumo dizer que o brasileiro é assim, ele adora, para ele tá tudo bom, é melhor deixar assim do que dar trabalho, costumo dizer isso. E um outro sinal de que você está com fraqueza espiritual, que você está com um pé lá e outro cá, você não jejua mais e você não ora mais como antes. Você não jejua mais, você não ora mais como antes. Sua oração ela é fria, mecânica. Isso quando você ora. Quando você ora. Sabe aquele jeitinho que quando às vezes a gente está cansado? Eu já fiz isso, gente. Quem nunca fez isso? Não é verdade? Chega cansado de algum lugar e deita na cama e fala, Senhor, abençoa tudo, abençoa minha vida, minha casa, lá, pum, acabou. Isso é uma oração fria, uma oração mecânica. O jejum passa a se tornar para você algo muito difícil. Você já não consegue ter aquela força, sabe? Para jejuar mais, para orar mais. E quando começa a jejuar, você quebra o jejum fácil, porque você não está concentrado. Porque você não consegue mais ficar em espírito, né? Você não consegue mais. Quando você vai para a reunião da tua igreja, você não tem aquela ganância de orar a Deus, você não consegue mais se concentrar com os seus olhos fechados, você não consegue, você fica querendo que o culto acabe logo, aquilo ali já começa a te incomodar. Isso é um dos sinais que você está fraco espiritualmente. Esse é um dos sinais que você está fraco espiritualmente. Você não ora como antes, você não jejua como antes. Então, para quem chegou agora, eu estou no quarto sinal. O primeiro foi o orgulho. Deixa eu botar aqui. O primeiro foi o orgulho. O segundo foi o egoísmo. O terceiro foi a fé indefinida. O quarto é que você não jejua mais, você não ora mais como antes. O quinto seria a sua infidelidade nos dízimos e nos seus votos, nas suas ofertas. Mesmo ainda sendo dizimista, já não tem mais o mesmo temor.
e a preocupação de separar as primícias para Deus. Você passa a esquecer com frequência quando lembra, você já utilizou aquele dinheiro que era do dízimo, do voto. Até faz um voto, mas na maioria das vezes você não consegue cumprir. O dízimo, a oferta, o seu voto deixou de ser primazia na sua vida. Aí muitas pessoas me param, me perguntam e falam assim: pastora, minha vida está toda enrolada, está tudo isso, e parece que Deus não me responde, parece que Deus não fala mais comigo, parece que Deus não faz nada. Mas você tem colocado Deus em que posição na sua vida? Em que posição você tem colocado? Ele está sendo a sua primazia? Por exemplo, a infidelidade nos dízimos, nos votos, nas suas ofertas. Essa questão que eu estou falando, que você até é dizimista, você separa, mas quando você vê, você mexeu naquele dinheiro. Então aquilo ali já passou, já não é, você já perdeu o temor, você já não tem aquela primazia dentro de você, né? Isso é um dos sinais da fraqueza espiritual. Outro sinal é o medo, é a dúvida. A pessoa fraca espiritualmente, com a sua fé indefinida, ela inconstantemente. Ora ela crê, ora ela não crê. E sendo assim, é muito fácil ficar sendo bombardeado pelo inferno. É muito fácil o inferno atacar uma pessoa que está fraca espiritualmente, né? E muitas das vezes, é como eu falei lá no início, você está fraco espiritualmente, mas você nem sabe que você está fraco. Você pode ser um orgulhoso, um egoísta, e tua fé está fraca e você não sabe que você está fraco. E uma pessoa fraca espiritualmente, uma hora ela ora com fé, uma hora ela ora sem fé, ela perde, né, a concentração daquilo ali, do que é ter fé em Deus. Ela perde. E a pessoa que tem medo e tem dúvida, né, ela fica vulnerável, gente, aos ataques do mal. Ela sofre investidas do inferno constantemente. E muitas das vezes aí a pessoa não sabe porquê, né? A pessoa não sabe o porquê que está acontecendo isso na sua vida, né? Você se pergunta aí, mas Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo aquilo na minha vida? Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa aflição? Por que toda vez que eu pego aquele dinheiro acaba no tração de segundos, Jesus? Mas Jesus, por que toda vez meu filho passa por isso, minha filha passa por aquilo? Porque, Deus, será que até quando eu vou ter que enfrentar o meu marido chegando dentro de casa bêbado de madrugada? Deus, até quando? É tanta pergunta para Deus. Você faz tanta pergunta para Deus que você deve deixar Deus confuso. E a única coisa que Deus quer de você é que você simplesmente coloque Ele como primazia na sua vida. Ele quer que você coloque Ele como primazia. O outro sinal de fraqueza espiritual, que é o 7º, o desânimo de ler a Bíblia. A pessoa não tem interesse, a pessoa não consegue ler um versículo, um capítulo, né? Ou se não, faz a Bíblia de adivinhação. Deus, hoje eu vou... É assim mesmo, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Faz a Bíblia, pega a Bíblia e fala assim: Deus, hoje eu vou... Me dá uma palavra, Deus. Então tá, Deus quis falar isso comigo. Nossa, é forte. Era isso que Deus queria falar comigo. Não é assim. As coisas de Deus, elas não são de qualquer maneira. As coisas de Deus, elas não são assim. Satanás, ele tem uma estratégia tão fácil de enganar os crentes, de enganar as pessoas. Satanás adora fazer a pessoa ler um capítulo da Bíblia, né? Satanás adora a pessoa fazer a pessoa ler um capítulo da Bíblia e interpretar tudo errado. Então, por isso que eu falo que as coisas de Deus, elas têm que ser concentradas. Porque senão você não consegue, né?
você interpreta tudo errado. Você faz como Satanás quer que você faça. Quantas pessoas eu conheço que estão fazendo a vontade do diabo dentro da igreja e não estão fazendo a vontade de Deus? Porque fazer a vontade de Deus requer muita renúncia. Quantas pessoas pensam que fazer a vontade de Deus é sair distribuindo comida na madrugada? Eu não sou contra quem faça, se tiver que fazer, eu vou fazer também, tá? Mas será que é isso que Deus quer mesmo? Será que é isso que Deus quer para a vida daquela pessoa, que você fique alimentando ela, ou Deus quer que você dê um norte para ela, para tirar ela daquela situação? Eu sei que são muitas pessoas que é muito difícil, tudo muito complicado, muito difícil. Mas a pessoa fraca espiritualmente, ela costuma fazer as coisas para se auto-engrandecer, para se auto-valorizar, para preencher um vazio que está dentro dela. Quantas pessoas eu conheço que estão hoje na casa do Senhor, vão para a casa do Senhor, mas para preencher um vazio que está dentro delas. E para esse vazio sair de dentro delas, para Deus entrar, precisa ela tirar de dentro dela a mágoa, aquilo que entristeceu ela. E eu quero dizer para você na noite de hoje, quem te magoou, hoje você vai se libertar disso. Porque hoje você vai entender o que o Espírito Santo de Deus está te falando. Quem te agrediu um dia, quem te humilhou um dia, quem te maltratou um dia, quem jogou você para fora de casa na adolescência, quem te estrupou, quem fez você passar fome, quem fez você ser humilhada na frente de pessoas, passar vergonha, quem não te ajudou quando você precisou, quem não te estendeu a mão. Hoje você vai perdoar essas pessoas, sabe por quê? Porque não foram elas, e simplesmente o espírito maligno usando essas pessoas para te ferir. Porque o mundo, ele é mau. O mundo, ele é mau. Aí quantas pessoas estão ali adorando a Deus, glorificando isso, aquilo, outro, mas tudo na emoção. Porque como pode ter Espírito Santo num coração cheio de dor, de mágoa, de sequelas? O Espírito Santo quer uma casa linda, viva, para ele habitar. O Espírito Santo, ele não pode habitar numa casa que está cheia de máculas, de mágoas. Então hoje você precisa se perdoar. Você precisa perdoar as pessoas, você precisa arrancar para que você se erga espiritualmente. E o último sinal de fraqueza espiritual é os maus olhos. A pessoa fraca espiritualmente, que é o que eu estou colocando aqui agora, ela não tem uma visão espiritual, ela torna-se maliciosa, passa a julgar tudo e todos, não aceita mais a repreensão. Quando alguém chama a atenção, se faz de vítima, se sente injustiçada, se enche de ira. E isso é uma pessoa com os maus olhos, fraca na fé, com a fé doente, né? Espiritualmente fraca. Então, hoje, todos esses sinais que eu estou passando para você, está sendo de lição para sua vida, para você enxergar aquela pessoa que tem te tratado dessa maneira, com algum desses sinais. E também está servindo para você reconhecer se você está fraco espiritualmente. Porque é tempo de você, de você buscar a face de Deus, é tempo de você se colocar diante de Deus e falar: não, Jesus, eu não vou mais colocar minha fé de qualquer maneira, eu não vou deixar mais minha fé ficar lá no pé, eu não vou, Jesus,
ficar com a fé enferma. Hoje você vai simplesmente ajoelhar e vai falar: Deus, Espírito Santo, vem aqui. Nós precisamos conversar. Você tem que pegar e o Espírito Santo, ele é teu amigo. Você tem que chegar e conversar com ele. Espírito Santo, me fizeram isso, mas hoje, através da live daquela pastora, eu aprendi que não foi aquelas pessoas que me fizeram mal. Então me ajuda, Espírito Santo, a arrancar isso de dentro de mim que tem atrasado a minha vida, que tem atrasado a minha felicidade, atrasado de eu ser uma pessoa, próspera, uma pessoa que espalhe o seu amor. Deus. Aí tu fala lá com o Espírito Santo: Espírito Santo, vem aqui. Eu preciso de você, eu não posso estar em cima daquele altar, Espírito Santo. Deus está falando aqui. Eu não posso estar em cima daquele altar com um sorriso no rosto, Espírito Santo, mas dentro de mim está tudo destruído. Eu preciso, Espírito Santo, que você arranque de mim isso que tem me ferido. Essa dor que tem me matado internamente, Espírito Santo. Espírito Santo, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não posso falar para ninguém, porque se eu falar para alguém, Espírito Santo, como é que vai ficar a fé daquelas pessoas que veem em mim uma pessoa de fé? E assim o Espírito Santo, ele está falando aqui com pessoas. Você tem um amigo, e esse amigo é o Espírito Santo de Deus. Você hoje vai conversar com ele de forma diferente, porque você entendeu através dessa live que a pessoa que te fez mal, o teu marido que te largou, o teu marido que te largou pro outro, aquela mãe que te abandonou, aquele aborto que você fez, aquele estupro que você enfrentou, não foi aquela pessoa que te fez. Foi sim aquela pessoa sendo usada pelos espíritos malignos para deixar essa marca que hoje está dentro de você. Pare de se culpar falando: mas se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, hoje poderia. Não. O mundo maligno, as hostes espirituais malignas, eles são terríveis. Eles vêm comendo pela beirada. Eles fazem reunião para te destruir. Enquanto eles não veem uma pessoa destruída, eu quero dizer aqui, o Espírito Santo de Deus está me tocando para falar aqui. Enquanto você estiver fazendo a vontade do diabo, porque quando você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Satanás está aplaudindo para tudo que está acontecendo na tua igreja. Porque acontece, não há mudança de vida, não há transformação de vida dentro da tua igreja, dentro da tua casa, não há. Há só uma falsa impressão. E Deus está falando aqui: eu quero mudar tudo por completo. Eu quero mudar tudo por completo. Então hoje você vai pegar esses sinais que eu falei aqui através dessa live: o orgulho, o egoísmo, a fé indefinida, que uma hora você crê, outra hora você não crê, uma hora Deus vai fazer, uma hora você duvida. Você vai jejuar mais, você não vai ser mais infiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, você não vai ter mais medo, você não vai mais duvidar, você não vai ter mais desânimo para ler a Bíblia. E você não vai mais olhar com os maus olhos. Você não vai mais julgar as pessoas. Porque se aquela pessoa está agindo daquela maneira contigo, você tem que olhar para ela e ter misericórdia. Porque você tem que saber que o espírito maligno está atuando sobre a vida dela. E que ela precisa de oração. E que aquela pessoa precisa de ajuda. Aquela pessoa está precisando de ajuda. E não de uma pessoa que julgue a outra. E hoje o que a gente mais vê é a emoção. A emoção falando mais do que tudo dentro das igrejas. E Deus, Ele não quer a emoção. Deus, Ele quer que você adore Ele em espírito e em verdade. Deus odeia a hipocrisia. Aquela árvore parecia ser boa aos olhos de Deus. Ele olhou para ela e falou: secas, e não nasça mais fruto de ti. Então Deus odeia a mentira. Deus odeia que você não fale a verdade para poupar aquela pessoa.
Não. Quem ama, diz a verdade. Hoje você precisa se reerguer espiritualmente. Hoje você precisa levantar os teus olhos, levantar a tua face e falar: Deus, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Pedro, quando ele Pedro, quando saiu para fora do barco, ele caminhou sobre o mar. Ele estava caminhando sobre o mar. Mas quando ele deixou a dúvida entrar nele, o que aconteceu? Ele afundou. Ele começou a afundar. Então a dúvida é um sinal muito tenso para que você perca uma batalha. Por exemplo, hoje você não pode ter dúvida que Deus vai te curar. Hoje você não pode ter dúvida que Deus vai tirar o teu filho da droga, da cadeia. Você não pode ter dúvida que a tua família vai ser uma família feliz, restaurada. Você não pode ter dúvida que o Espírito Santo de Deus, ele pega aquele marido que está lá com a mãe, te traz de volta para casa. Você não pode ter dúvida do poder de Deus. Que nessa noite de hoje, você bote isso dentro do teu coração como uma flecha. Como uma flecha dentro